Hoje eu quero falar sobre o dia D, o dia especial de Deus. Sabe aquele momento que você está passando uma tribulação, uma dificuldade muito grande, e você acha que não tem fim, que não tem jeito, que acabou, e você olha para um lado, para o outro e fala assim, não tem como, não tem saída. E de uma hora para outra você vê tudo acontecer, as coisas começam a dar certo, você fica encantado, olhando assim, e fala, caramba, como pode? Só Deus mesmo para fazer isso acontecer. É disso que eu quero falar hoje. Já passei por isso, conheço pessoas que já passaram por isso, e eu quero deixar registrado aqui que se você estiver passando por esse momento onde você está preso num lugar sem saída, sem ter para onde ir, descanse em Deus, que no momento certo Deus vai abrir o caminho certo, vai botar as pessoas certas para você, para poder estar te ajudando nessa caminhada aí. Mas fica até o final desse vídeo. Se você gostar, é lógico, a única coisa que eu te peço, e se gostar também da mensagem, no final se inscreve no canal, tá bom? Mas vamos para o que interessa. Como já foi dito antes, eu costumo chamar esse dia D, o dia especial de Deus agir na tua vida, de dar um basta em muitas coisas, o dia especial também de livramentos, o dia especial de chamado, né? Que ele te coloca na parede e fala assim, ó, esse é o teu chamado, e aí, vai estar comigo ou não vai estar? Eu vou citar aqui alguns personagens bíblicos também que já passaram por isso, e você vai ver comigo que realmente esse detalhezinho aí de Deus escolher um dia especial para trabalhar na nossa vida verdadeiramente existe. Eu quero começar com Moisés. Todo mundo já conhece a história de Moisés. Se você nunca ouviu, depois você dá uma olhada, pode ser até mesmo no YouTube aí um resumo, que você vai entender que ele fugiu do Egito, porque ele matou um homem egípcio para proteger o povo dele, pois Moisés era hebreu, mas vivia no Egito. Você vai ver toda essa história. Porém, ele mata, ele fica com medo, né? As pessoas descobrem, e aí ele vai para o deserto. Nesse deserto ele fica ali, se não me engano, por uns 40 anos. Até que um dia, o dia dele chegou, né? Ele tá ali e tal, fazendo as coisas que tem que fazer, e aparece uma sarça. E essa sarça, ela começa a pegar fogo em chamas. E ali ele escuta a voz de Deus, manda ele se aproximar, manda ele tirar as sandálias dos pés, fala que aquele lugar é santo, e fala, eu quero libertar o meu povo do Egito, você vai ser o libertador, eu quero que você vá para lá. E aí tem toda a história ali, Moisés não quer voltar para lá, ele está ali onde ele estava, mas aí ele foi escolhido desde o nascimento dele, mesmo sem entender, quando a irmã dele coloca ele no riacho, que ele vai parar do lado da filha de Faraó, já era tudo um propósito em Deus, então ele não podia desperdiçar isso, ele não podia chegar simplesmente para Deus e falar assim, não quero. O Senhor preparou todo aquele ambiente, ele foi escolhido. E ali chegou o dia dele, ele foi para o Egito e libertou o povo. Isso aí já é uma outra história, depois vocês lerem essa história, que está na Bíblia, tá para você ler, é muito boa, vai te edificar bastante. E eu chamo esse dia dele de o dia do chamado. Aconteceu também com Noé, ele estava ali no canto dele e Deus falou, ó, vou acabar com essa humanidade aqui, vou refazer tudo de novo, eu quero uma barca, e você foi escolhido. E aí também, mais uma vez, Noé ficou ali, enfrentou toda a zombaria das pessoas, mas cumpriu com o propósito dele. Com certeza, se esse dia dele não chegou na tua vida, vai chegar, e não se importe com a zombaria e com a opinião das pessoas. Paulo, antigo Saulo, ele trocou o nome dele para Paulo depois que ele foi para Damasco para perseguir os cristãos, até que na metade do caminho ele ouve uma voz, e ele pergunta quem é, e era Jesus, falando, sou Jesus a quem você está perseguindo. Você está perseguindo a mim e os meus discípulos. E ali foi tudo reiniciado na vida de Paulo, que antes era Saulo. Foi o dia D, o dia que Deus cravou. A partir de hoje você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Mas você vai ter o paraíso, você vai ter o conhecimento, aquilo que você verdadeiramente sempre buscou, mas de forma errada eu vou me apresentar para você. E o dia D de Paulo chegou. E aí é só você ler o Antigo Testamento que você vai entender o que Deus fez a partir daquele dia com Paulo. Davi, com Golias também, um simples cuidador de ovelhas do pai dele, até que um dia chegou diante do exército de Saul, que estava sendo confrontado por um gigante Golias. E pelo que pareça, todos aqueles soldados ali, do mais valente ao mais fraco, estava tudo se borrando de medo, tremendo. Davi foi lá e falou assim, vocês estão com medo desse gigante aí? Esse gigante está afrontando o exército de Israel. Então o que Davi fez? Ele foi lá, confrontou aquele gigante, porque ali era o dia D dele, era o dia especial que Deus cravou para ele. Matou o gigante, virou o rei Davi, a história de Davi também está na Bíblia, você vai ler, você vai se encantar. Então, Davi foi ali cumprir uma missão que o pai dele pediu, chegou lá, tinha o dia D cravado. Se Deus colocar uma missão, se alguém, uma autoridade acima de você te pedir para fazer algo, vai, que de repente é aquele dia que Deus quer mudar a sua vida. E Jacó também fez tudo que fez, enganou o irmão, aquilo tudo, mas a vida dele mudou depois que ele encontrou com o anjo. E aí ele começou verdadeiramente o chamado dele.
que ele brigou com um anjo, aquele anjo era do Senhor, que o anjo tocou na perna dele e deixou ele coxo, mas ali veio o dia do Senhor, ali que Deus transformou a vida daquele homem, falou, você não é mais Jacó, você vai ser Israel, você vai ser uma nação, porque o dia dele, ele chegou ali naquele momento e ele aproveitou. Quando o teu dia chegar, o teu dia de chegar, aproveita, o teu chamado vai vir, o dia dele, o teu chamado, se ainda não veio, vai vir, e se já veio e você já está trabalhando em cima desse chamado, continue, não pare, se você está pensando em desistir, não pare, lembra do dia que o Senhor te chamou. E para finalizar o dia D do chamado, eu quero falar de Maria, que estava ali prestes a se casar com José, tudo tranquilo, até que um anjo chega e fala, opa, vou mudar sua vida, hoje é o dia D, hoje é o dia especial, você vai ter um filho, esse filho vai vir do Espírito Santo, ele vai ser o salvador do mundo, ele vai salvar. E aí a vida de Maria, também a de José, né? Virou de cabeça para baixo, e muda para ali, e muda para cá, até que chegou ao ponto dela ver o filho dela sendo morto na cruz, toda aquela fusão, aquela dor na alma que ela sentiu com certeza, mas aí no final foi vitória, foi salvação para a humanidade, o nome dela está na história, todo mundo conhece Maria, todo mundo conhece José e todo mundo conhece Jesus, porque o dia D daquela mulher chegou e ela se colocou à disposição de Deus, se coloque à disposição de Deus como um dia especial, o dia do teu chamado, quando Deus colocar na parede e falar assim, vamos trabalhar, é isso que eu quero, vamos lá, então firma com Deus. Eu poderia estar falando muitos outros personagens aqui, como Abraão, quando Deus fala assim, ó, sai da tua parentela, ali era o dia dele também, sai da tua parentela, vai para onde eu vou te enviar. E também com José, né, os irmãos dele vendem ele passa todo aquele processo até que chega o dia D, o dia do chamado, onde Faraó vai e coloca ele como imperador do Egito. Imagine, um estrangeiro deve ter recebido muitos preconceitos, porque com certeza tinha pessoas que estavam almejando aquele trono ali que ele pegou, e aí ele enfrentou tudo aquilo ali com Deus ao lado dele. Mas ele passou todo um processo para estar calejado, para estar cheio de experiência, para estar naquele lugar. Às vezes o que você está passando agora, lembre-se, é uma experiência do que o Senhor quer te dar. Então fica firme, não murmure, não reclame do que está acontecendo contigo. E quando você sentir que esse chamado está vindo, você lembre-se dos discípulos. Estavam ali vendo a vida dele, pescando, cobrando os impostos, até que Jesus veio e veio com um chamado para cada um deles. E eles entraram para a história, todos eles. Então, lembre-se do teu chamado. Quando bater na tua porta, faça como os discípulos. Joga a rede para o lado e segue o mestre sem questionar, sem falar nada. Beleza? Eu lembro do meu dia D, do meu chamado. Eu entrei na igreja, não entendia nada, tinha acabado de perder um irmão, e ali eu estava orando com a minha irmã e com minha tia, até que um dia eu vi um clarão muito forte. Eu achava que aquele clarão ali no meio do culto era o meu irmão morto vindo me visitar, mas não era. Eu até entendi que era isso, aquilo ali que me fez voltar outras vezes. Depois eu fui conhecendo que era o Espírito Santo, que era Jesus me acalmando, tirando aquela dor do luto, aquela tristeza, e eu entendi meu chamado ali. Graças a Deus vai fazer 23 anos, e eu tô firme aí na rocha, em nome de Jesus, só por Ele mesmo. Agora eu quero falar do dia D, né? O dia especial dos livramentos, aquele dia que você está passando por dificuldades, você acha que nunca vai ter fim, e aí chega aquele dia que Deus fala assim, tá bom, acabou o teste da aprovação, para por aqui, você foi aprovado. Aí vem o dia D do livramento, sabe, do descanso. E aí eu quero começar a falar com Elias na caverna. Estava ali todo deprimido, sendo perseguido, uma pessoa estava tentando tirar a vida dele, e já tinha enfrentado várias outras pessoas, vários profetas, mas chegou um momento que ele ficou exausto, cansado, e ficava ali se lamentando, até que teve um dia que Deus chegou e falou, opa, vamos sair dessa caverna aí, você não está sozinho não, tem outras pessoas também que estão comigo, vai fechar contigo, vamos lá para fora. E ali Elias despertou. Sai dessa caverna, sai, deixa Jesus tirar dessa caverna, não fica se lamentando, lembra das coisas que Deus já fez na tua vida, lembra do dia D do teu chamado, entendeu? E aí sim você vai abrir o coração para Deus, Ele vai vir com o dia D do livramento, Deus vai te dar o livramento para isso que você está passando. Só não reclama, só não fica murmurando, para de ficar se lamentando com as pessoas, se coloca aos pés de Jesus, no teu quarto, em qualquer lugar, clama, se derrama diante dele, e aí Ele vai agir na tua vida. Pedro na prisão, lembra? Pedro estava prestes a ser morto no outro dia. Imagina, se você está com a sentença de morte, e aí você fica assim, caramba, eu vou morrer amanhã, vai ficar tudo aí, as pessoas que eu gosto. Ah, eu achei que eu ia trabalhar mais para Deus, mas pelo jeito eu vou ficar por aqui. E aí você fica desesperado, sem conseguir dormir. Não foi assim que aconteceu com o Pedro. E imagina, era para ele ficar angustiado, ele estava dormindo. E a igreja do outro lado orando, né, na casa de um membro, um cristão, se reuniram ali, estava orando, e aí o anjo foi lá e libertou Pedro da prisão.
O dia especial do Pedro chegou, o dia da libertação, onde Deus falou assim, chega, aqui acabou a tua aprovação, vou te libertar. E foi lá e libertou. E Pedro foi tranquilo lá, chamar os pessoal lá no portão que estava orando por ele. Ao ponto que a menina, quando olhou assim, falou, ó, o Pedro tá chamando. O pessoal falou, o quê? Eu falei, o Pedro tá chamando no portão. É só Deus, meu irmão. Então fica tranquilo que aquilo que você está clamando, está orando, se você está orando por uma pessoa, quando você menos esperar, essa pessoa vai estar no teu portão, te chamando, e você vai ver o milagre. Fica firme. E o povo do Egito também, lembra? Moisés foi chamado, o dia do chamado, Moisés foi lá e libertou o povo. Chegou aquele dia onde o povo estava sofrendo por muitos anos na mão dos egípcios ali, sofrendo, clamando. Deus ouviu o clamor, foi lá do outro lado, levantou Moisés não querendo vir, mas Deus falou, você vai porque o dia D do meu povo chegou, o dia da libertação. Deus foi lá, usou Moisés e libertou aquele povo. O dia D daquele povo chegou. Deus cravou, falou que acabou o sofrimento de vocês. Pelo menos aqui no Egito acabou. Vocês estão libertos. E esse Egito que você está passando, seja no trabalho, seja na tua família, não sei o que você está passando, que você fala assim, caramba, eu não consigo, eu quero sair desse lugar, quero sair dessa terra, quero mudar de cidade, quero mudar de trabalho, quero mudar de tudo e não consigo. Esse dia vai chegar, esse dia da aprovação, o dia D, o dia do livramento. Esse dia do livramento vai chegar na tua vida, só fica firme, só fica firme. Ora o Senhor, busca ali a palavra, se firma com Ele, que Ele vai te livrar. Lembra de Davi também? Eu costumo falar que Davi ficou uns 9 meses afastado de Deus, porque ele pecou com a mulher de Urias, a Betseba, e ele teve um relacionamento onde ela engravidou e ele guardava aquilo, ele ficava escondido. Se tinha outras pessoas no palácio que já sabia, a Bíblia não relata, porque a gente sabe que a fofoca ela corre, mas eu acho que aquilo ali era um segredo mesmo de Davi, e ele ficava amargurado, ele falava que não sentia a presença de Deus, que era como se os ossos dele estivessem quebrando, até que o profeta chegou, entrou no palácio, confrontou ele, e aí contou uma parábola de um homem que só tinha um animal, e aí chegou um outro homem que tinha vários animais e pegou aquele único animal daquele homem. E aí Davi se enfureceu, esse homem merece a morte. Aí o profeta falou, esse homem é você. Aí contou toda a história que Deus tinha revelado para ele, e o profeta foi muito corajoso chegar na sala do rei e falar isso. Mas aquele dia dele, o dia da libertação chegou para Davi, a libertação da angústia que ele estava com angústia na alma, angústia no coração, na mente, decepcionado com ele, triste, sabia que Deus não estava falando com ele, não podia chegar até o profeta e falar porque ele tinha que se expor, ele não conseguia, e esse dia vai chegar, seja lá o que for você está passando, você está com vergonha de se expor porque talvez é um adultério, é um vício em pornografia, alguma coisa muito grave que você fez que você não consegue, continua colocando diante de Deus, continua fazendo igual Davi, meus ossos parecem estão quebrados, estou triste, não consigo me firmar, eu estou triste porque eu não consigo me aproximar de Ti, Senhor. E aí Deus vai usar uma pessoa, ou Ele mesmo vai lá direto com você, como Ele já fez comigo. Eu vou dar esse exemplo aqui mais à frente no vídeo, e me quebrou todinho e me transformou. Isso aconteceu com Daniel na Cova dos Leões, lembra que ele foi jogado lá e Deus foi lá com o dia do livramento, o dia que mudou a vida de Daniel, que a gente conhece a história de Daniel, por quê? Pela Cova dos Leões. Beleza, tem a história que ele orava 3 vezes ao dia, aquilo tudo mais, o que ficou marcado, o dia dele, o dia do livramento, o dia especial foi isso. Sadraque, Mesaque e Abednego também na fornalha, o dia D especial daqueles homens, onde eles entraram para a história, aquele povo viu o milagre de Deus sobre a vida deles, muitos ali temeram a Deus, o Senhor, por causa disso, porque o dia D, eles se colocaram na rocha, na prova, eles não ficaram se lamentando, eles foram lá convicto que se morresse, ia morrer com o Senhor, e que se fosse liberto, seria salvo, liberto pelo Senhor, e eles foram libertos. Eu passei por isso também, quando meu irmão faleceu, eu estava na casa da minha namorada, eu estava começando um namoro com ela, e aí a família dela, dia de sexta-feira, se reunia. E toda vez que se reunia no portão, eu ainda não entrava na casa dela, tinha uns 2 meses mais ou menos de namoro, eu sempre saía, falava, vou embora. E nesse dia que eu ia sair, ela falou assim, não, fica aí, fica comigo hoje. Eu falei, o pessoal tá aqui na frente, sou meio tímido, não tenho afinidade, eu vou embora. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar. Eu falei, mas tá todo mundo aqui, a gente vai ficar sozinho na tua casa, ainda não tem essa afinidade com eles. Ela falou, então fica no quintal. 3 vezes ela insistiu para me ficar, coisa que ela nunca fez na vida dela. E eu fiquei, pois depois, infelizmente, veio a mensagem de que tinha acontecido algo com ele, e onde acontecia, eu estaria naquele lugar se eu descesse, que estaria ele, os amigos dele, eu estaria ali com certeza, eu ia parar com certeza, provavelmente alguma coisa poderia ter acontecido comigo, mas o Senhor me livrou naquele dia. Por motivos maiores, e não quis livrar o meu irmão, era o momento, era o tempo do meu irmão, era o dia dele aqui, o dia de partida dele nessa terra, mas também era o meu dia especial de livramento, era o dia que Deus não queria que eu fosse ainda. E aí,
Deus usou aquela menina, assim, no estalar de dedo, uma coisa que nunca tinha acontecido para me dar o livramento. Então fica tranquilo, a nossa vida, não temos o controle dela. O controle da nossa vida está na mão do Senhor. A gente que fica agitado, sabe, batendo para lá e para cá, querendo resolver tudo, a gente tinha que só descansar no Senhor. Agora eu quero falar do dia D em relação ao dia dos milagres, o dia especial do milagre, aquele dia que Deus fala assim, agora você passou pelo chamado, passou pelas provações, agora eu quero te dar a benção. E eu quero falar de Abraão. Lembra que Abraão estava lutando para ser pai, aquilo tudo, até que um dia o anjo visitou ele e falou, olha só, você vai ser pai e tal. Aquele dia era o dia D, o dia especial, que a mulher dele, a Sara, até riu, Deus falou assim, você tá rindo, tal. Foi o dia especial. Zacarias também passou por isso, né? Ele e a esposa dele querendo um filho, aquilo tudo, ela era estéril, e aí ele foi fazendo sacrifício, ele viu um anjo, e aí o anjo fez com que ele ficasse mudo para que tudo acontecesse. E aí ele ficou mudo quando João Batista nasceu, que ele voltou a falar, porque o dia D, o dia do milagre dele chegou naquele dia. E eles estavam ali, ó, servindo a Deus. Zacarias estava ali servindo no templo também, eles não paravam, eles não ficavam se lamentando, eles buscavam o Senhor. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas não pare. Continue pedindo, mas continue trabalhando para o Senhor. E Zaqueu, o dia D de Zaqueu, o dia especial de Zaqueu, em cima daquela árvore, Jesus passando, aquele cara que era rejeitado pelo povo, né, cobrador de impostos, roubava o povo, ninguém queria dar ideia para ele, sobe na árvore pequenininho, né, não tinha muita estrutura para assistir Jesus passando, e Jesus olha para cima, Zaqueu, vou visitar a tua casa hoje, teu dia D chegou, o dia especial da tua vida, o dia do milagre. Ele não estava servindo a Deus, não estava fazendo nada, era um pecador. Foi como eu, que estava lá no mundo pecando, debochando de quem cria em Deus, zoava os cristãos, aquilo tudo, até que um dia Deus me chamou. Meu dia D foi o dia da bênção, o dia da minha salvação. E eu falo também da mulher do fluxo de sangue, né? Acho que por 10 anos sendo enganada ali pelos médicos, os médicos ali enganando ela, pegando o dinheiro dela, aquilo tudo, até que o dia D, o dia especial dela chegou quando ela tocou na roupa de Jesus. E às vezes você está colocando a sua esperança nos homens, esperando alguma coisa que o homem pode te ajudar a fazer isso e aquilo, e está deixando de chegar aos pés do Senhor, de tocar nas vestes do Senhor. Se você fizer isso, parar de acreditar mais nos homens, acreditar mais em Deus, o seu dia D vai chegar. Lembre-se disso, lembre-se dessa mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar as vestes de Jesus, serei salvo. Quantas pessoas não estavam tocando em Jesus ali, mas o toque dela foi diferente. Jesus falou, opa, alguém me tocou e de mim saiu virtude. E os discípulos falaram assim, mestre, todo mundo está te tocando, que isso? Mas alguém me tocou e saiu o poder de mim. Tremendo isso, cara. O louco de Gadareno, aquele homem que as pessoas tentavam prender e quebravam com as algemas. Jesus foi lá e libertou. O dia D daquele homem chegou, de especial, cara, maravilhoso isso. Aquele homem era tão esquecido que quando Jesus tira os demônios dele e joga para os porcos, as pessoas daquela cidade se importam mais com os porcos que morreram do que com a salvação e a libertação daquele homem. Mas o dia D dele chegou, independente se as pessoas gostaram ou não. Não importa se as pessoas vão gostar ou não do que está acontecendo contigo. Quando Deus chegar e te libertar e trazer suas bênçãos, louve ao Senhor, não se poste com o homem. Assim também com o cego de Bartimeu, esquecido, né? Jesus passando, ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas calam a boca. Aí quando Jesus fala assim, vem até mim, os próprios pessoal que estava repreendendo ele fala, vai lá, o mestre está te chamando, começa a bajular ele. Mas o que importa é que o dia D daquele homem chegou, o dia especial. E agora um testemunho próprio da minha vida, de um momento que eu estava passando muito difícil na minha juventude, estava pensando verdadeiramente em largar o evangelho, não porque minha alma queria para curtir as coisas do mundo, é porque realmente eu estava muito angustiado com as coisas que estavam acontecendo, eu morava com meus pais, eu era muito perseguido, eu era o único cristão evangélico convertido da família. Aí eu estava muito triste, veio um convite para ir num evento num clube, e eu fui, chegou lá no clube, várias pessoas naquele lugar, e uma pessoa que veio de outro estado, ele pegou o microfone e começou a falar, no meio dessa multidão tem uma pessoa que está sofrendo e pediu clamor a Deus, falou, Senhor, me cura, me dá força, tal. Ele começou a falar, e eu sentia totalmente que aquilo era para mim, eu via pessoas falando, ah, Deus, aleluia, eu acredito que pessoas também foram tocadas ali, mas aquela mensagem veio com muita força no meu coração, e acredite, aquele desânimo caiu na hora, foi tremendo, foi meu dia especial, o dia do milagre ali sobre a minha vida. E aquilo dali me deu um ânimo, e dali eu parti com vigor de novo. Aquele homem que foi usado por Deus ali para levar aquelas palavras, não tenho a menor ideia do que aconteceu naquele dia. Ele ainda vive, eu conheço ele assim por rádio, internet, se um dia eu tiver oportunidade de falar isso, eu vou falar. E agora, para finalizar, eu vou falar sobre os dias das bênçãos, né? Que aí também tem aquele dia das bênçãos. Aquele dia que você fala assim, caramba, eu fui abençoado pelo Senhor. O dia que Deus fala assim, toma aqui, meu filho, esse é o presente, toma para você.
E primeiro eu quero falar de Maria, né, que passou tudo que passou, mas aí veio o dia da bênção, o dia D da bênção, o dia especial que Jesus nasceu, que teve todo aquele detalhe dos anjos, magos, sabe, todo mundo glorificando o Senhor. Foi maravilhoso para Maria, com certeza, ela guardou tudo isso no coração. O nascimento de João Batista também, você lembra de Zacarias e a esposa dele, de tudo que passou, ele ficou mudo, mas depois Zacarias nasceu, ele voltou a falar, e ali ele glorificar o nome do Senhor, porque o dia D, o dia do presente de Deus para a vida deles chegou. O dia da terra prometida, né? O povo de Deus passou no Egito, teve o dia da libertação, eles saíram, mas chegou o dia do milagre, a terra, eles conseguiram, eles pegaram, conquistaram a terra. Teve o dia também do reinado de Davi, foi lá, venceu Golias, foi perseguido pelo rei Saul, mas chegou um momento que Deus falou, toma, agora é hora de você reinar. E aí chegou um dia especial dele pegar a coroa de ser rei de Israel e entrar para a história de Israel. E aí eu lembro também do meu dia, eu sei que algumas pessoas que vão ver esse vídeo aqui não vai acreditar, não tem essa crença de acreditar no batismo do Espírito Santo. Mas eu, quando eu fui batizado nas águas, depois eu fui para um retiro espiritual, e aí eu fui batizado no Espírito Santo. Eu ficava tão encantado com aquilo, com 4 meses, eu nem conhecia o Evangelho direito, mas eu já estava ali falando em línguas, tendo experiências com o Senhor, e aquilo me deixava tão encantado. Eu falei assim, muito obrigado por esse presente. Eu lembro que eu estava andando na rua, e eu falava assim, eu não quero perder isso, eu não quero perder esse dom de falar em línguas, porque na minha mente, de novo convertida, era como se fosse uma pilha, uma bateria, que poderia acabar a qualquer momento. Mas não, eu estava enganado, isso jorra para sempre. Desde o momento que você procure sempre a comunhão com o Senhor, sempre vai estar ali o Espírito Santo para te ajudar, para limpar, para trabalhar no teu coração. Também teve o dia especial, que foi o dia que eu conheci minha esposa. Eu lembro que eu estava num momento difícil de carência, tinha terminado o relacionamento, fiquei 6 anos ali esperando, e aí chegou um momento que eu conheci, eu estava na portaria da igreja, quando ela passou, fiquei olhando assim, aí depois no culto, observando, ela foi lá na frente, ela veio toda magoada lá de fora, do mundão aí, do sistema do mundo, e Deus foi tratando e me deu ela como minha esposa. Mas eu lembro exatamente o dia que deu estalo assim, que eu olhei e falei, caramba, essa mulher que eu quero para me casar. O dia especial, o dia do presente. Também depois do dia do presente maior foi quando a minha filha nasceu, que eu olhei ela saindo assim, no mundão, saindo dentro da minha esposa, para esse mundo assim, eu falei, minha filha, aquele sentimento de alguém que eu amava muito, mas alguém que era desconhecida também, e ficava olhando assim, pô, não conheço, mas amo tanto. Foi uma mistura de sentimentos que eu nunca vi na minha vida, mas foi muito maravilhoso, porque foi o dia especial, o dia do presente, o dia que o Senhor me deu. Jesus é muito maravilhoso, muito, não me arrependo de ter entregue minha vida para Ele em momento algum. E agora, para finalizar de vez, o dia do presente mesmo, eu quero falar sobre o dia especial do presente para aqueles discípulos e para a gente também, que foi o dia de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo. Porque até então aqueles homens ali eles não conseguiam fazer nada, eles só aprenderam com Jesus, mas Jesus falou, o auxiliador vai vir, porque vocês sozinhos não adianta. Vocês podem ficar 50 anos do meu lado, eu vou fazer milagres, mas vocês não vão conseguir. E aí Jesus sobe e deixa o auxiliador, que é o Espírito Santo. E ele começa, sabe, todo o ministério dos discípulos, que ali foi o presente de Deus para aqueles homens, para continuar fazendo a obra de Jesus. E esse presente agora passou para a gente. Nós temos o Espírito Santo para continuar fazendo essa obra que Jesus começou, depois passou para os discípulos expandiram e chegou até nós esse evangelho. Então, pega esse dia desse presente de Deus, é a salvação, o Espírito Santo sobre a tua vida, e vai ganhar almas para Jesus. Vai levar esse presente para outras pessoas também. Beleza, eu vou ficando por aqui. O vídeo se prolongou muito, porque é muito gostoso gravar vídeo falando das coisas de Deus. Mas eu vou ficando por aqui. A única coisa que eu peço, como eu falei lá no início do canal, é que você deixe um likezinho. Se você chegou até o final, se você conseguiu chegar aqui até o final, deixa um likezinho, deixa um comentário. Fala se já aconteceu alguma coisa assim com você também. Dá um testemunho, algo que possa edificar as pessoas que estão vendo esse vídeo, que vai ler os comentários também. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vem fazer parte da família. O canal é novo, está começando agora, que vai ser para falar das coisas de Deus. Então sinta-se à vontade, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de falar das coisas de Deus, sinta-se à vontade, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.